Eu acredito que a gente já falou desse filme em alguma lista do canal, mas a gente não deu a atenção que esse filme merecia. E por que esse filme merece tanta atenção? É simples, ele é o primeiro filme do mestre Guilherme Del Toro. E é claro, eu estou falando de Cronos. Cronos é um filme de 1993. Como eu disse, foi o primeiro filme dirigido e roteirizado pelo Guilherme Del Toro. Ele já tinha feito alguns trabalhos antes, em roteiro principalmente, mas esse é um filme mexicano onde é um filme que surgiu dele, é um filme com total assinatura dele. E por isso que ele é tão interessante e já mostra várias coisas que iam consagrar esse diretor logo pra frente. E esse filme ganhou um status de cult, etc. Já mostra muito das influências do Guilherme Del Toro, do que ele é apaixonado, ele tá fazendo com muita vontade esse filme, sabe? E aqui já tem a parceria dele aqui presente, do Guilherme Del Toro e do Ron Perlman, que vai fazer o Hellboy depois, que é o filme também dirigido pelo Guilherme Del Toro. E aqui já mostra a parceria deles e o quanto o Guilherme Del Toro dirige bem o Ron Perlman. Ele faz um personagem muito interessante, inclusive, que é um americano que assim, tá nem aí, tenta falar espanhol, mas ele tá nem aí pra falar espanhol, tal. O Ron Perlman, se eu não me engano, ele não é mexicano, né? Esse é um filme mexicano dele, então ele interpreta um americano nesse filme. A sinopse do filme é o seguinte: há muito tempo atrás, mais especificamente em 1538, um alquimista chamado Umberto Organelli cria um artefato chamado Cronos, um artefato dourado em formato de besouro que daria a você a vida eterna. E isso já mostra muito o concept design, né? O quão o Guilherme Del Toro trabalha bem com o design de produção em si, sabe? Com a arte do filme, que mostra a mesa lá, com aqueles símbolos, os livros, né? Tipo grimórios, os equipamentos, assim, todos aqueles mecanismos com bastante influência do steampunk, que a gente vai ver muito na obra dele no decorrer dos anos, né? Dos próximos filmes dele, a gente vai ver muito essa parada steampunk, que é sempre muito legal e ele sempre faz muito bem. A gente vê tudo lá na mesa do alquimista. Ele cria esse artefato e esse artefato acaba se perdendo, né? Depois de anos ele acaba se perdendo. Muitos anos depois, séculos depois, né? Mais especificamente 4 séculos depois, esse artefato é encontrado por um dono de um antiquário, né? Aquela tipo loja de penhores com antiguidades. Um simples antiquário, ele encontra dentro de uma estátua, escondido dentro de uma estátua, esse artefato. Então ele começa a estudar esse artefato e começa a perceber, aos poucos ele vai descobrindo sobre ele. E é super legal, é um artefato cheio de mecanismos, né? Esse o dono do antiquário, é interpretado pelo Frederick Loop, que também está muito bem nesse filme. Ele fez alguns trabalhos depois, continuou trabalhando com o Guilherme Del Toro. Ele também tem uma neta que é interpretada pela Tamara Chanat, que também vai ser muito importante ao decorrer do filme. E ele começa a usar esse artefato. Mas não demora muito para ele perceber que existem outras pessoas atrás dele. Inclusive um velho moribundo que parece ser que deveria ser muito mais velho do que apesar de ser muito velho, ele deveria ser muito mais, entende? Você vai entender assistindo o filme. E ele manda o seu sobrinho, que é interpretado pelo Ron Perlman, recuperar esse artefato, que é muito importante, o Cronos, né? E aos poucos o simples dono do antiquário começa a experimentar, a usar, aprender como se usa esse artefato. E esse artefato começa realmente a rejuvenescer ele. E não só rejuvenescer, como começa a dar confiança, começa a dar força, sabe? Atitude para esse cara. E isso acaba sendo um vício, sabe? Um desinibidor, e acaba se tornando quase que uma droga, de certa forma, né? Que vai te dar vida eterna. E com isso começa a aparecer também algo que é muito interessante, que vai aparecendo aos poucos, que é a sede de sangue. O que faz com que muitas pessoas enquadrem esse filme em um filme de vampiro. E meio que a intenção é fazer um filme de vampiro no estilo Del Toro. Meio que é isso,
tem poucas coisas do que a gente conhece realmente dos filmes de vampiros, mas a gente vê muita influência aqui, principalmente da parte dos monstros da Universal, né, que é uma coisa que... ou da literatura gótica, que é uma coisa que o Guilherme Del Toro ama, né? A gente sabe disso, e isso posteriormente vai ser, assim, marca registrada dele, essas referências. Ele é um cara muito nerd, assim, que ele é muito fã de cinema de terror, assim como a gente, né? Então, é legal ver essa interação do cara com o objeto Cronos e o quanto ele te seduz, sabe? Aquele negócio da vida eterna, da confiança, quantas consequências, te leva às últimas consequências para tu não perder aquele objeto. E isso é muito importante, isso durante o filme é muito importante que seja construído, para ter motivos, porque assim, vai ter o confronto, obviamente, de outras pessoas que querem esse artefato também. E um simples dono de um antiquário não teria por que não só, sei lá, entregar para aquela pessoa para poupar a vida, para não colocar a sua neta em perigo. Mas não, o artefato te seduz de tal forma que um senhor simples acaba arriscando a vida e fazendo coisas que ele nunca faria antes para ficar com aquele artefato, para continuar usando aquele poder, né? E tanto é que ele coloca a vida da sua neta em risco, que acaba sendo o grande conflito do filme, que talvez a parte do desprendimento dele, né? Que aí sem dar muitos spoilers, né? Sem dar muitos spoilers aqui do que acontece, mas essa basicamente é a sinopse básica. E é muito interessante, é o primeiro filme do Guilherme Del Toro, todo mundo conhece ele fez filmes, pô, A Espinha do Diabo, o próprio Hellboy, dirigiu o Blade 2, né? Eu acho que foi o 2, me deu um branco agora. Mas a gente sabe que ele é extremamente consagrado, o próprio Círculo de Fogo é um diretor bastante versátil, a gente sabe as influências dele, mas é muito interessante tu vir aqui no primeiro filme e ver o quanto ele já acertou tanto, sabe? Muitos diretores, o primeiro filme da carreira de muitos diretores não é a promessa que é Cronos. Por isso que é um filme muito interessante de assistir hoje em dia e continua tendo cenas bastante tensas. O próprio visual e a arte, né, desse filme, a parte dos mecanismos de cada coisa, estilo steampunk, tem umas partes até nojentas, assim, o jeito que o Cronos, ele meio que você finca assim no teu peito e a sangra é aquele que sai umas garras e tu finca aqui, o envelhecimento, todos os efeitos práticos, né? Muitas vezes em cortes, efeitos especiais, e muitas vezes só com cortes na edição, que acabam fazendo esses efeitos que, para um primeiro filme do cara, que teoricamente é pouco experiente, né? É algo muito assim, que é um filme que talvez seja ainda um dos melhores da carreira dele, tipo, tá ali bem acima da média. E isso é muito interessante, então fica aí a dica desse filme maravilhoso, que é o Cronos, que é um filme que eu gosto muito. Eu quero trazer outros filmes aqui para falar mais sobre o Guilherme Del Toro. Por exemplo, O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um dos meus filmes prediletos da minha vida. Assim, eu amo O Labirinto do Fauno, mas daí ele tem um estofo bastante até histórico, que seria muito importante e interessante trazer para um vídeo. Então você deixe nos comentários que outros filmes do Guilherme Del Toro você gostaria que a gente conversasse aqui, se aprofundasse. Não se esqueça também de curtir o canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever se você não é inscrito, ajudar o projeto. Se quiser também, nos siga nas redes sociais, a gente está em praticamente todas as redes sociais, isso inclui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está em todas as redes sociais, isso inclui TikTok, Facebook, YouTube. Tem aquela plataforma de lives que é roxa, que você sabe muito bem qual que é, que a gente não pode falar aqui, porque o YouTube não divulga se a gente falar aqui, não divulga o vídeo. Mas a gente está lá aprendendo a fazer live, tentando, então se quiser aparecer por lá, se já quiser se inscrever no canal, todas Pipoca Assada. Nesse site roxo é Pipoca Assada Play, e o resto é tudo Pipoca Assada, então qualquer rede social que tu achar é muito fácil, muito simples. Então apoie nosso trabalho. E é isso. Tchau.